Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. 21 gemas explosivas. Vamos analisar neste vídeo aquelas gemas que você pediu nos últimos dias. Vamos do zero, com base gráfica, avaliar os pontos de oportunidade para estas que são gemas bem interessantes. Aquelas altcoins perigosas, que tem sim o seu risco, mas que tem o potencial de trazer retornos gigantescos. E eu sei que você gosta do risco e do potencial retorno. Então, hoje, sabadou com gemas explosivas. Eu vou analisar completamente 21 delas neste vídeo. Além, é claro, de falar rapidamente do Bitcoin e do mercado como um todo. Por isso, eu peço a você fique até o final, que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. A gente tem uma semana que vem muito importante. E mesmo com o Natal no meio da semana, a gente pode sim aproveitar as oportunidades que muitos projetos estão nos dando neste exato momento. E para a gente identificar essas oportunidades, eu obviamente vou pedir para você comentar aqui embaixo. Então, comentários estão abertos para você. Vamos começar com o Bitcoin rapidamente, que ontem fez um baita de um movimento de baixa, capturamos toda a liquidez e fechamos com um movimento muito forte, inclusive com um volume de compra que trava esta queda momentaneamente. Só que a gente ainda não pode comemorar, não pode atestar que a gente formou uma base de preço. Luan, o que é essa base de preço? O que te levou a comprar? Porque eu sei que você comprou. Eu quero te convidar, depois de assistir esse vídeo, a assistir o vídeo que eu gravei ontem. Foi um vídeo completo, em que eu, de fato, detalhei completamente por que eu comprei ontem, por que eu comprei várias altcoins, por que eu me expus, qual foi a base utilizada, qual foi a estratégia. Eu vou deixar aqui no link da descrição e também com um card no final deste vídeo, ele vai aparecer aqui embaixo, o vídeo de ontem. É importante que você assista. Para que a gente veja a base de preço semanal formada, ou seja, para que isso aqui seja caracterizado como um fundo ascendente e nos leve a uma aceleração posterior, e não se engane, seguimos em bull market mais fortes do que nunca. Para que a gente veja esta aceleração, é claro que a gente tem que fechar a semana nesta área ou até acima, seria muito bom a gente fechar acima dos pontos atuais. Mas independente de qualquer coisa, a gente quer ver para atestar base formada e aceleração posterior, com maior probabilidade acelerou, corrigiu, formou o fundo ascendente e aí sim temos o pivô de alta. Então a gente quer um movimento de alta, começou a corrigir, forma uma base de preço, estoura este topo anterior e isso vai caracterizar justamente o pivôzão de alta que vai nos levar a mais valorizações. Quais são os alvos? A partir do momento que a gente romper 108 mil dólares, o nosso alvo acaba sendo 130 mil dólares, que a gente mostrou esta semana, que é o ponto da média do P-Cycle Top. É importante que você confira nos nossos últimos vídeos. Mas o alvo intermediário está em 130 mil dólares. Então passou de 108 mil, a gente vai olhar para alvos bem mais elevados. A dominância formou um topo descendente ontem muito forte, mas com uma rejeição muito importante em 60%. Então a gente foi, bateu 60, quase batemos 60. Você vê que a gente encostou e rejeitou a cunha ascendente que foi rompida. E agora a gente abre caminho para este movimento, que será um movimento mais agressivo para as altcoins. E o mesmo acontece com o Others. Tem a sua xícara,
acelerou, voltou, testou, rejeitou e pode sim iniciar uma pernada bem interessante de alta. Esse Others é o market cap do mercado como um todo, excluindo o top 10. Então, é das altcoins, sem aquelas altcoins gigantescas, que são as altcoins que a gente está mais interessado, que tem um maior potencial de trazer retorno. Mas a gente não pode esquecer do risco, e é falando em risco que a gente vai analisar as gemas. Gemas são a classe de ativos mais agressivas e as mais perigosas. Por quê? Esses são ativos que têm um market cap, ou seja, uma capitalização de mercado menor. E isso faz com que elas tenham uma volatilidade maior, um sobe e desce maior, mas também é uma classe de ativo que abre espaço para valorizações gigantescas. A gente está acostumado no mercado cripto a trabalhar com altcoins com um market cap, ou seja, com um valor de mercado na casa de 10, 15, 20 bilhões de dólares. Aqui a gente está falando de altcoins com 5, 10, 15, 30, 50 milhões de dólares. Então, são ativos bem menores. Mas bons ativos, boas gemas, são aqueles que fazem grandes movimentos em uma out-season, que é essa fase explosiva do bull market para as altcoins. Nos últimos ciclos, a gente viu altcoins valorizando 1000 vezes. E sim, é difícil a gente encontrar ativos com esse nível de valorização, mas se a gente encontrar alguns ativos com potencial, a gente tem uma capacidade sim de ter um resultado muito bacana. Sempre pensando no equilíbrio entre alfas, que são esses ativos maiores, os mid-caps, os ativos intermediários e as gemas. É extremamente importante que você saiba construir uma carteira, que você saiba, de fato, ter um equilíbrio, você tenha também um equilíbrio entre exposição e caixa. Resumidamente, você tem que investir no seu conhecimento, porque se você não tiver conhecimento, quando você ver este movimento aqui, ou até este movimento aqui, ou até este movimento aqui, você vai se assustar e você vai vender, quando na verdade seria o melhor momento de comprar. Então, a gente falou bastante sobre isso ontem e eu volto a lembrar, o conhecimento traz poder e o poder traz dinheiro. Por quê? Com o conhecimento você toma decisões analíticas e não emocionais. Quem não tem o conhecimento acaba sim tomando decisões emocionais e vai ser levado pela ganância, vai comprar em topos quando é o pior momento, vai vender em fundos também quando é o pior momento. Por quê? Quando cai, existe o medo. E o medo se aflora muito mais rapidamente que a euforia. E as pessoas vendem. É por isso que muita gente está acostumada a comprar topo e vender fundo. E pensando nisso, eu te faço mais um convite. Sim, eu estou cheio de convites no dia de hoje. Te convidar a participar do nosso grupo Premium, grupo do desafio, 2 grupos fechados do Telegram. Apresento a minha carteira de investimentos, os meus trades, todas as minhas metodologias de investimento, realização de lucro, rebalanceamento, estratégias por trás das compras, estratégias por trás dos trades. Você tem acesso completo a tudo que eu faço. Cada passo que eu dou no mercado, você tem acesso sendo integrante do Prêmio Desafio. Você tem diversas aulas para te dar base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. A gente tem uma parceria com a corretora Bitget que chega junto para pagar uma parte do seu acesso, ou seja, você tem um desconto adicional. E a gente está chegando ao fim desse desconto, então aproveite para participar. Quer saber mais? Quer saber como fazer a entrada nos nossos grupos? Basta você acessar o link da descrição ao nosso grupo geral do Telegram. Eu passo muita informação nesse grupo. Você pode verificar que a gente tem muita informação gráfica, insights. E ao acessar este grupo,
que você já vai ter muita informação, você vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial AlunoFX. Clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações do Prêmio Desafio. Estamos lhe aguardando, mas sem mais delongas, vamos falar dos ativos. Vamos analisar as gemas. Extremamente importante, antes de analisar, lembrá-lo que nada que eu apresento aqui é uma indicação de compra ou venda. Este é apenas um vídeo educacional onde apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de te trazer alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise e o dever de casa, porque no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Bom, a gente separou aí 21 ativos que você pediu e a gente vai fazer uma avaliação do ponto de vista gráfico. É extremamente importante que você analise o setor, que você olhe justamente o FDV, o Tokenomics, você olhe o Market Cap, você entenda justamente o que cada um dos projetos que você vai investir faz. Que aí você faz um investimento com os pés no chão de forma extremamente sólida. Pois bem, LMWR, ativo de inteligência artificial, rompeu a cunha, acelerou e no meu ponto de vista, a gente está numa faixa de buy zone de acordo com o price action. Por quê? A gente teve a aceleração, a gente considera lá no fundo em 0.099, acelerou até 0,46 mega aceleração, e sim, gemas tem este potencial. Começou uma correção, a gente atingiu a faixa de 38,2% e 50%. Nesse momento estamos entre 38% e 50% de retração de Fibonacci e temos logo abaixo a faixa de 618. Historicamente, esta acaba sendo sim uma faixa de oportunidade para quem quer ir às compras. Então, LMWR está em uma faixa interessante. Cpool, Clearpool, outra gema que explodiu. Saiu lá no final de outubro 0,12, chegou a 0,60 praticamente. Uma belíssima de uma aceleração. Começa uma correção. Ainda não chegou no momento óbvio de compra. Até alcançou ontem a faixa de 0,382. Mas, se a gente porventura vir uma correção adicional ao longo deste Natal, na semana que vem, você pode se aproveitar de oportunidades. Fique de olho. Talvez você não tenha essa oportunidade, mas se tiver, aproveite. Obviamente, se você gostar do projeto. NGL segue em uma faixa extremamente interessante, 0,38, 0,50, 0,618. A gente atingiu as 3 faixas ontem e depois de termos rompido esta movimentação de baixa extrema, iniciamos uma aceleração, primeira correção saudável para formar a base de preço e seguir em alta. E você está, neste momento, dentro da faixa de buy zone, de acordo com Fibonacci. Masa, idem, mesma coisa com Masa. Olha só, a gente foi, acelerou, acumulou, porrada, acima de suporte e resistência, foi, corrigiu, pullback, faixas de 38, 50, 618. Estamos na faixa de 50%, o que é a área média do ponto de buy zone de acordo com o Fibonacci. Miria, tivemos o rompimento, teste, e agora a gente está vendo uma rejeição. Miria, para quem gosta do projeto, já está levemente abaixo de um ponto de compra, mas que ainda assim é muito interessante, porque a gente está no famoso Golden Pocket, que é 618,786, esta faixa de buy zone, que é a área de ouro de Fibonacci. Com uma rejeição desta linha de tendência de baixa, este pode ser um ponto incrível se você estiver de olho no projeto. O que mais? GTI, você sabe que eu tenho o projeto, que eu comprei o projeto, e ele tá sim numa faixa muito bacana para quem está de olho em compras. Block, olha só, a gente teve a porrada,
teve a correção agressiva, tá? Super agressiva, abriu uma mega oportunidade, principalmente perdendo aqui a faixa de Golden Pocket, formando um fundo, praticamente um fundo duplo, tá? E tendo uma forte rejeição. Eu não compraria aqui, aguardaria o fechamento da semana, uma correção, para aí sim ir às compras. Mas, para quem está com um perfil de compra neste ativo, você pode acabar aproveitando. Big Time. Para mim, ainda existe uma necessidade de confirmação de rompimento deste padrão para este ponto. Mas tem muita gente que está bem agressiva nesse projeto. E aí, meu amigo, uma correção como desta semana, com uma faixa de correção para o Bitcoin, pode ser que Big Time esteja dando uma grande oportunidade. Fica de olho, você que está super bullish no projeto, pode até escalar um DCA. Aurora, tivemos movimentação em Aurora, muita gente gosta bastante do projeto. A gente teve a cunha descendente, rompeu para cima, obviamente. Tivemos aqui a retração, bateu 618, está em 50%. E, do ponto de vista gráfico, é uma faixa que é de buy zone. Seguindo, temos Tomy. Tomy foi lá para cima, fake out, correção, mega correção. Estamos na faixa de Golden Pocket, que pode abrir uma mega oportunidade para um pivô de alta, porque a gente tem aqui, ó, fundo ascendente. Se ele tiver o rompimento aqui, tanto o rompimento desta linha em azul quanto o pivô de alta, aí acabou. Este será um cenário ultra bullish para Tomy. Lever USDT, Leverify, é isso? Eu acho que Leverify, é isso mesmo. Leverify foi, voltou. Quem gosta absurdamente do projeto, eu acho que está num ponto para quem gosta, em que você tem um risco para baixo versus retorno muito bacana, muito interessante, porque você tem uma faixa de suporte muito clara. Então, investidores bem agressivos em Leverify podem acabar se expondo. Chava! Olha só que movimento bacana. A gente teve todo o movimento de queda, tá? Rompemos esta linha de tendência de baixa, acelerou, foi lá em cima, voltou. Ou seja, a gente teve um pivôzão de alta, voltou aonde? Nesta área de suporte. Nesta área de suporte que era uma resistência. Esticou daqui para cá, pullback, 38.2, 618, check, maravilha. Super está diante de um movimento muito bacana, olha só. A gente foi, se manteve acima, correção. Deixa eu dar uma olhada nesse Fibonacci, para a gente entender qual é o ponto que nós estamos. Eu vou traçar daqui de baixo, tá? Até aqui em cima. E a gente atingiu, olha que bacana, a gente atingiu esta área aqui, que é uma área de suporte e resistência. Posso até puxar aqui, olha. Suporte e resistência, foi, voltou. 38.2 é o ponto que praticamente estamos agora. Ele até beliscou 50%. Não deixa de ser uma área de buy zone, principalmente pelo fato da gente ter ido, voltado e rejeitado. Então ele foi, pivôzão, corrige, opa, rejeita, se mantivendo, olha só, matou o português, palmas para mim, meu Deus do céu. Se o mercado se mantiver acima desta faixa, a gente tem uma sustentação no preço e a manutenção do cenário bullish, que pode acabar, sim, apresentando uma oportunidade. Desync, gosto do que eu vejo, bastante. A gente teve uma fortíssima valorização, saiu de 0,14, foi para 0,54, fortíssima valorização, correção. Deixa eu dar uma olhada numa coisa. Você vê, o volume está descendente de venda, o que indica sim que essa é uma correção e não uma inversão.
E a gente está vendo uma rejeição justamente nesta área, que era uma resistência, virou um suporte. Então aqui acaba sendo um ponto bem oportuno. Noodle, que é noodle. A gente tem foi, voltou. Áreas de Fibonacci, check. Para mim, tá numa área de buy zone. DOM, Everdom. Para mim, não muda minha visão, tá? A gente analisou recentemente. Precisa de um pivô de alta. Por quê? Olha isso daqui. Isso aqui não é legal. Isso aqui não é legal. Então você tem que aguardar com toda certeza uma movimentação de rompimento. Celeste. Que Celestia? Olha, eu tô acostumado a ver TIA, que é TIA USDT Celestia, e fui enganado. É TAI. TAI teve a sua movimentação. Vamos traçar aqui, peraí. Venha. Teve aqui, tá? Teve uma oportunidade sim, porque traço Fibo, eu vou traçar deste ponto até aqui. A gente atingiu 618 e olha a rejeição. Então ele deu a oportunidade. E detalhe, você vê que eu só uso, e de fato só uso, o básico, o arroz com feijão. E funciona, tá? Tendência, suporte, resistência, retração, Fibonacci, aí coloca um RSI, uma base de preço e uso a forma analítica e não emocional de se posicionar. E aí funciona. Então aqui, vou comprar aqui. Tem certeza? Comprou, perdeu 50%. Aí quem vendeu aqui, comprou aqui e agora já está no lucro. Check. Artify, olha só que gráfico medonho. Isso aqui não tem nem como analisar, sério. Deixa eu ver isso aqui. Tem uma linha de tendência de baixa e provavelmente, não, tem um suporte aqui, tá? E a gente tá nessa brincadeira aqui que nada acontece. Sendo bem sincero, eu não compraria não. Por quê? Porque a gente tá no meio do caminho. A gente tem até um suporte aqui, tá? A gente tem até um suporte aqui. Puxar aqui, ó. Pode ver. Mas não é um ponto interessante, não. Ele foi, voltou, foi de novo. Tá numa correção, não tá legal, não. Ficaria longe. Ficaria longe. Não gosto. Não gosto. CREL. Vamos lá. CREL tá em topo, fundo, topo, fundo. Então ele tá em padrão de equilíbrio. Gráfico de 3 dias. Padrãozinho de equilíbrio. Então a gente tem simples e objetivo. Se romper esta área aqui, eu vou colocar aqui. Vamos colocar aqui. E aqui. Seguinte, a gente veio numa correção, estamos no meio do caminho. Se a gente tiver uma movimentação de rompimento aqui, maravilha, fica lindo. Se a gente tiver um rompimento aqui, fica feio. Tá? Melhor ponto de compra acaba sendo aqui, próximo desta área, porque ele está formando topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Ele vai afunilar mais até ele ter este rompimento aqui. Pode ser para cima ou para baixo, mas em um cenário bullish pode ser que a gente veja para cima realmente. Só que neste momento não tem o que fazer, a gente não tem muita... Está muito travado nestes pontos. Eu poderia traçar uma linha de tendência de alta aqui, colocando que se ele perdesse esta linha de tendência de alta, as coisas ficariam bem feias. Tá? Talvez esta linha de tendência de baixa aqui poderia levar as coisas a ficarem bonitas. Talvez. Mas eu aguardaria. Isso aqui não é o melhor dos gráficos, longe disso, para você se posicionar. GLQ. Não gosto. Tem um pivô de baixa no gráfico diário. Semanal. A gente está se sustentando no semanal aqui. E olha, não está muito bacana não. Não está mesmo.
Não está mesmo. Está rompendo aí uma linha de tendência de alta que é forte. E o seguinte, olha só, como este não é um ativo bacana para o momento gráfico. A gente formou fundo duplo, não conseguiu romper e agora pode ser que a gente perca tanto a linha de tendência de baixa que está sendo rompida agora, vou colocar em laranja, está sendo rompida agora e pode ser que a gente forme um pivô de baixa. Exatamente o que a gente está de olho na dominância. A gente teve um topo, um fundo, um topo descendente. Se a gente perder esta faixa, a gente abre caminho para uma queda livre. É o que a gente vê aqui também. A gente tem uma linha de tendência de alta, a gente acelerou acima deste topo anterior. Vale lembrar, está aqui num suporte ainda, mas se a gente começar a perder, fechar abaixo, a gente tem um topo, outro topo aqui, quer ver? A gente tem o topo, um fundo ascendente, um topo descendente. Isso abre espaço para a gente acabar formando um fundo mais fundo que o anterior, o que iniciaria uma tendência de alta. Então fica de olho em GLQ com bastante atenção, tá? As coisas podem ficar tão interessantes aí para quem está querendo se expor. E temos IFAN. Ativo está em um limite. A gente está vendo uma correção bem saudável, até tranquila em linhas gerais no gráfico diário. Ele esticou bastante até aqui, formou um fundo ascendente. Não conseguiu confirmar, o que não é tão interessante assim. Sendo extremamente sincero, eu aguardaria uma definição. Até um reteste aqui. Se eu fosse extrapolar aqui, do ponto de vista gráfico, isso aqui está uma salada, porque isso aqui pode até ser considerado um topo duplo. Não está muito legal não, tá? Sendo extremamente sincero, do ponto de vista gráfico. Do ponto de vista do DCA, poderia fazer sentido se você estudar o projeto e entender que ele é o melhor projeto do planeta. Tá? Não, esse projeto é espetacular. Aí tudo bem, aí poderia fazer sentido um DCA. Porque aqui a gente tem um limite muito... que pode ser um topo duplo, não me agrada muito. Tá? Essa movimentação, eu gostaria de um pivôzinho de alta para que isso pudesse melhorar o gráfico. Mas eu sei que muita gente está de olho nesse projeto e está extremamente bullish. Então, neste caso, um DCA poderia fazer sentido. Maravilha? É isso que eu queria te mostrar no dia de hoje, já que a gente tem muita oportunidade para as gemas, uma vez que o Bitcoin está aí bullish, segue bullish, a dominância segue bearish e o Others, ou seja, Total 3, Total 2, que são os índices que mostram os market caps do mercado, seguem também ultra bullish. E é por isso que você tem que se aproveitar desta janela de oportunidade que não vai ficar aberta para o resto da vida. Então, aproveite, mas invista no seu conhecimento para tomar decisões com base sólida. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. E é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.